quero saudar a amada igreja com a graça e a paz que excede todo entendimento, porque assim sendo, aonde há paz que excede todo entendimento, há direção. A palavra diz que é o árbitro do nosso coração. Também somos gratos ao Senhor pelo privilégio que nos concede nesta noite de estarmos sendo portador da palavra do Senhor para a amada igreja. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite para dividir com a igreja, ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, narrado no capítulo 26 de Mateus, onde eu vou ler 3 versículos. O versículo de número 31, 36 e o 41, que nos diz o seguinte: Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Verso de número 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. O verso de número 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto, esta passagem de Jesus no Getsemane, nos traz uma lição extraordinária e muito oportuna para esse tempo que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo em que o Senhor está pesando a sua mão, ajustando a sua igreja, trazendo a consciência, colocando as coisas nos lugares. A primeira coisa que nós notamos aqui no primeiro verso que lemos, o verso 31, é de que todas as coisas que vão acontecer, ou seja, que aconteceram em nossa vida e que vão acontecer, já está escrito. Já foi escrito desde antes a fundação do mundo. Por isso que Jesus, certa feita, nos disse: no mundo tereis aflição. E, na maioria das vezes, a igreja, o crente, o cristão, não toma consciência disso. E esse texto, esta história, esse momento de Jesus no Getsemane, é muito oportuno para esse tempo que estamos vivendo. Quando Jesus vai até o Getsemane, esse momento, um pouco antes dele ser preso e depois da crucificação, nós podemos chamar de momento de a véspera de Jesus. Véspera é um momento que antecede algum acontecimento. A véspera é exatamente o momento em que todas as coisas são preparadas até que se vai acontecer algo. Por exemplo, há 6 meses atrás, quando no dia de Natal foi comemorado o nascimento de Cristo e no dia 31, a passagem para o Ano Novo, todos os preparativos, tudo foi feito na véspera. As comidas, as vestimentas, os presentes, ou seja, para a celebração do dia do nascimento de Cristo e para o primeiro minuto do Ano Novo, tudo foi feito na véspera. Na véspera de um aniversário de uma pessoa, é que são feitos todos os preparativos. É feito o bolo, é preparado o local, é feito os convites. A véspera é fundamental para a preparação do acontecimento que vai acontecer. Assim, quando olhamos para os personagens da Bíblia,
eles também se prepararam na véspera. Por exemplo, Ana, antes de conceber Samuel, a véspera, ela estava de joelhos no templo, orando, com angústia de alma. Davi não saía para a batalha se na véspera ele não orasse ao Senhor e pedisse: Senhor, podemos sair contra os nossos inimigos? O Senhor os colocará nas nossas mãos? Assim também foi com Daniel. Daniel, na véspera, antes de ser jogado na cova dos leões, na véspera, Daniel orava. E diz a palavra que ele orava 3 vezes ao dia. A muralha de Jericó caiu. Mas antes da muralha cair, na véspera, 6 dias antes, o povo israelita deram voltas em silêncio. E no 7º dia, tocou-se a trombeta. E então veio o acontecimento que estava prometido, que era a derrubada do muro de Jericó. Então, Jesus Cristo, quando ele vai para o Getsêmani e dobra os seus joelhos e tem aquele encontro com o Pai, ele conversa com o Pai, é nessa véspera que ele se fortaleceu. Foi na véspera que Jesus definiu exatamente toda a situação do pecado do mundo. Embora ele tenha dito: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. E isto foi estabelecido na véspera da crucificação. É o erro de muitos cristãos, tem sido o erro da Igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Somente quando os imprevistos acontecem, somente quando acontece o laço do passarinheiro, somente quando as setas chegam, depois que a prova vem, depois que se encontra no deserto, depois que as pessoas entram no vale, aí é que começa muitas vezes a lamentação, a murmuração. Quando, nesse texto, Jesus Cristo está nos dando a grande lição de que tudo se resolve na véspera. É na véspera de um vestibular que o estudante para e vai fazer uma análise geral de tudo que ele aprendeu. É na véspera de uma cirurgia que se vai ao anestesista e se prepara se tudo está em ordem para tomar esta anestesia. Então, a véspera de um acontecimento é o grande segredo para nós cristãos, para o crente, para aquele que tem intimidade com Deus, como os personagens que nós citamos. Abraão, antes de subir ao monte e sacrificar Isaque, ao pé do monte, que era a véspera do que ia acontecer minutos depois, em cima do monte, ele disse para o servo: fique aqui, nós vamos adorar o Senhor e depois voltaremos. Na véspera de ele amarrar Isaque e fazer todo aquele ritual, na véspera, ele abre os seus lábios e ele profetiza de que voltaria, dizendo com isso de que Deus iria fazer um milagre e que ele voltaria com o seu filho. Os tempos têm sido muito difíceis. A própria palavra de Deus, ela nos dá esses sinais, os sinais já estão acontecendo há muito tempo. Os dias difíceis e o início das dores já são presentes por causa dos sinais. Mas muito cristão, muita cristã, muitos discípulos e discípulas do Senhor ainda não aprenderam com Jesus de que a véspera é que decide uma situação. Jesus Cristo, nessa véspera, quando ele se entrega de tal maneira na oração com o Pai, que seu suor se transforma em sangue, ali ele se fortalece, ali ele toma aquela decisão definitiva
porque ele sabia qual era o propósito para o qual ele veio ao mundo. Mas quando ele sai do Getsemane, que é a véspera de Cristo, ele sai fortalecido. Ele suporta todas as dores. Ele consegue passar por um sofrimento inimaginável na nossa mente. Então, esta lição é que o Espírito Santo de Deus coloca nesta noite diante de nós, dizendo que o sacrifício já foi feito. Todas as coisas foram preparadas para o povo de Deus atravessar o deserto, atravessar o vale, suportar as aflições, como bom soldado de Cristo. Mas nós precisamos nos fortalecer na véspera. E hoje, por exemplo, agora, por exemplo, é uma véspera do que está escrito que vai acontecer amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Eu e você não sabemos o que vai acontecer. Por isso que na véspera temos que nos curvar diante de Deus, o Todo-Poderoso. Temos que ter o nosso Getsemane particular. Temos que levar a nossa oração, o nosso desejo, o nosso pedido, o nosso clamor. Por isso que a palavra diz: vigiai e orai sem cessar. Não podemos esquecer essa lição. O que o Senhor está nos dizendo hoje é muito importante e é fundamental para nós atravessarmos os dias difíceis que estamos passando e que virão ainda. Pois o início das dores é muito claro. Peste, fome, terremoto, nação contra nação, guerras, tsunamis, o homem sendo mal, tão mal como está explícito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, dizendo que o homem nos dias difíceis seria egoísta, avarento, desafeiçoado e tantas coisas que nós temos visto. Tudo isso já está acontecendo. Então, a igreja tem que fazer como a irmã disse agora há pouco, olhar para o espelho, que é a nossa palavra de Deus, e ir para o Getsemane. É no Getsemane, é na oração que vamos nos fortalecer. É na oração que vamos receber a orientação do Espírito Santo, dizendo: fique firme, faça isso, faça aquilo, fale isto, fala aquilo, vá para a esquerda, vá para a direita, faça isso, siga em frente. Se nós não entrarmos na véspera e irmos para o nosso Getsemane, não há como suportar as aflições. Os dias são realmente maus e difíceis. Nós temos a vitória garantida. Mas vejam como citamos o caso de Daniel. Ele se preparou na véspera, mas esse preparo da véspera não impediu que ele fosse jogado na cova dos leões. José também era um homem que tinha intimidade com Deus e na véspera falava com Deus, mas isso não impediu dele ir para a cadeia, de passar pelas dificuldades que ele passou, porque era um propósito de Deus até chegar ao palácio. Nós não sabemos muitas vezes o que vai acontecer conosco e que já está escrito na palavra de Deus. Por isso temos que nos fortalecer. E o Senhor está dizendo nessa noite, o caminho, o segredo para a tua vitória é você entrar no Getsemane e na véspera você fazer como Jesus. Na véspera orar, na véspera se fortalecer, na véspera falar com o Pai. Outra coisa que é muito importante, que esse texto fala da oração, muitas pessoas, como a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, fala que nós não sabemos pedir, nós pedimos mal. E Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, até isso ele preparou para nós. Ele nos ensinou um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, aonde temos todos os ingredientes nesta oração para construirmos a nossa oração.
e no Getsemane e na véspera, esta oração ser eficaz, como diz a palavra de Deus. Então, oração é a expressão que revela a intimidade com Deus no senhorio de Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a orar. Orar não é dizer qualquer coisa. Orar não é fazer como uma criança birrenta e ficar pedindo ao Senhor coisas que muitas vezes vão nos atrapalhar e ficar insistindo até que o Pai venha nos atender, e Ele não vai nos atender. Então, além de nós entendermos e aprendermos que nós precisamos se preparar na véspera como Jesus se preparou, nós precisamos examinar que tipo de oração, como é a nossa oração, como nós oramos ao Senhor. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Como é essa oração? Toda oração feita por um filho e por uma filha, no nome de Jesus, ela é eficaz. Toda oração feita na direção do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ela é eficaz. Toda oração que eu faço, quando eu manifesto primeiro a vontade de Deus e depois a minha, ela é eficaz. Toda oração que é feita com fé, ela é eficaz. Toda oração que é feita com o coração puro, ela é eficaz. Mas, além disso, como nós somos falhos, como nós somos, temos a chance de poder pecar, nós estamos em construção, nós estamos no caminho da santidade, mas somos falhos e podemos pecar, como nesse texto mostra que Pedro, logo em seguida, pecou, mesmo estando com Jesus, prometendo aquilo que não podia prometer, porque é um homem falho. Nós precisamos, nessa véspera em que dobramos o nosso joelho, verificar se alguma coisa pode não impedir a nossa oração de passar do teto. Porque mesmo ela sendo eficaz, isso pode acontecer. De que maneira? Quando eu oro e não tenho os meus pecados confessados. O Salmo de 66, verso 18, Davi diz: se eu não contemplar a vaidade no meu coração, permitindo a iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Então, nós precisamos, e isso faz parte do ensinamento da oração do Pai Nosso. Também, quando eu peço com animosidade, ou seja, com dúvida, essa oração não passa do teto. Então, a oração, ela tem uma série de ingredientes que nos foram ensinados por Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, e é um exercício que revela a intimidade que eu tenho com Deus. Esses personagens que nós citamos, Davi, Ana, José, Abraão, todos eles tinham intimidade com Deus. Por isso que a oração deles, na véspera daquilo que ia acontecer com eles, era ouvida pelo Senhor e tinha resposta. Então, amados, os tempos são difíceis e talvez, quem sabe alguém possa estar pensando no seu coração assim: mas, pastor, eu tenho um parente que já está com câncer. Pastor, alguém está na UTI com o Covid-19. Pastor, alguém está sem dinheiro e perdeu o emprego. Sim, isto pode acontecer. Só que isto ainda é a véspera de um ponto final. Uma pessoa que está com câncer ainda não morreu. A morte seria o ponto final. E o período em que ela está vivendo seria a véspera daquilo que iria acontecer. Então, se na véspera ela vai para o Getsemane, ela pode ser curada em nome de Jesus.
se a pessoa está desempregada. É a véspera de encontrar uma nova porta aberta. Se está com Covid, ela não morreu, apenas está enferma. É a véspera de entrar no Getsemane e clamar ao Senhor, ter intimidade com Cristo, através do nome de Jesus, e ela ser curada e ser liberta. Então, o segredo está na véspera de Jesus. O Senhor nunca fez nada e deixou acontecer nada com o seu povo que ele não viesse e não avisasse o seu povo. Antes de qualquer coisa, o Senhor anuncia, como está anunciando a volta do seu Filho Jesus Cristo através de tantos sinais. É a véspera da vinda de Cristo. Então, o Espírito Santo, aprove a ele nesta noite, a todos que estão nos assistindo, a toda a amada igreja, receber esta grande lição em meio a esta pandemia, em meio a este sofrimento, em meio a essas dificuldades, em meio a tantos vales e desertos. Você está na véspera de algo que ainda não aconteceu. Então, vá para o seu Getsemane, faça como Jesus. Clame a ele, como está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 29:11, o que o Senhor nos diz? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você só encontra Jesus na véspera, porque se você não se preparar na véspera, corre o risco de nunca mais encontrar Jesus. Corre o risco de perder a salvação. A véspera de Jesus. O Senhor todo dia nos dá uma véspera, antes de acontecer algo que está escrito. Ele não nos deixa nada pegar de surpresa, nem o laço do passarinheiro. O espelho, como disse a irmã que está aqui, nos revela todas as coisas. Então, cabe a nós, daqui para frente, de hoje em diante, nunca mais esquecermos esta palavra chamada véspera, porque nós a usamos para todos os acontecimentos na nossa vida. Então, precisamos usar esta palavra véspera para todos os acontecimentos espirituais na nossa vida. E aí, o milagre que já está estabelecido, ele se concretizará. Em nome de Jesus, que você possa, mercê da sabedoria do Espírito Santo, cravar, guardar esta palavra no seu coração e entender que tudo que vai te acontecer, sempre você terá uma véspera deste acontecimento. E é nesta véspera que o milagre, ele é fabricado. É nesta véspera que o milagre, ele é concedido. Assim como foi com Ana, assim como foi com Abraão, assim como foi com Paulo. Veja, por exemplo, a história de Pedro. Pedro, pouco depois que Tiago é morto, Pedro vai preso, ele é acorrentado, os seus pés. Só que, no outro dia, ele seria executado. Mas lá na casa das irmãs havia um grupo de pessoas fazendo oração, ou seja, a oração da véspera da morte de Pedro, quem sabe, fez com que o anjo fosse na prisão e soltasse Pedro e o enviasse para aquela casa de oração. Então, o segredo está na véspera. Não se esqueça disso. Não aflija seu coração. Não fique perturbado. Não tenha tristeza, não tenha dúvida, não tenha amargura. Não! Você está na véspera. E nessa véspera, o teu milagre já está preparado. Basta você dobrar o seu joelho, ir para o Getsemane e conquistar este milagre, como Jesus fez no Getsemane. Que a graça
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela possa ser derramada sobre a sua mente, e que esta palavra, a partir de hoje, tudo aquilo que te vier à mente, que você ache que possa te acontecer, que o Espírito Santo te conduza no teu Getsemane e você faça como Jesus. Na véspera, conquiste a sua vitória. Eu vou, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, para que esta palavra, ela se torne uma árvore frondosa, com um nome bem grande escrito. Faça como Jesus, na véspera, esteja sempre com o Pai. Querido Deus, nosso Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, a tua palavra foi pregada, Senhor, pela direção do teu Santo Espírito. Nós queremos te pedir que o Senhor venha cuidar desta semente, que o Senhor faça germiná-la, se transformar numa árvore frondosa e venha dar muitos frutos. Que cada filho, cada filha que está agora ouvindo esta oração e ouviu esta palavra, possa nunca mais esquecer no seu coração a véspera de Jesus. Que a partir de agora, de já, que cada um dos teus filhos e filhas tenha o seu Getsemane secreto e sempre na véspera, faça como Daniel, se prepare. Faça como José, faça como Davi, se prepare, ore, fortaleça a sua vida, fortaleça o teu espírito, que prevaleça o espírito sobre a carne, e que possa ter uma intimidade tão grande contigo, Senhor, que atravessarão todos os vales, que os faça atravessar os desertos, com a certeza sempre de que esta véspera já deu a vitória no nome de Jesus.